281. Aspas. E havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em diversas línguas, e profetizavam. Fecha aspas. Atos capítulo 19. Espírito, anjo e alma, tudo quer dizer a mesma coisa na linguagem bíblica. Ao derramar Jesus do Espírito sobre a carne, bem se vê que não o faria em espíritos imundos, e o nome das legiões do Senhor é Espírito Santo, de Deus, de verdade. Absurdo é conceber o Espírito Santo como terça parte de Deus. O adjetivo santo, portanto, significa apenas a marca do batismo trazido por Jesus, que em espíritos imundos não o faria. No capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios também se afirma isso, e no texto acima ressalta-se o serviço cooperador de Paulo, favorecendo a eclosão mediúnica. Todos os apóstolos faziam a mesma coisa. Também Jesus ensinou que Deus enviará Espírito bom aos que pedirem, merecendo. É notável o livro dos Atos para quem deseja conhecer o batismo de revelação que foi trazido e deixado por Jesus. Aquilo que Roma corrompeu e que no Espiritismo encontra integral restauração. 282. Aspas. E como eu tivesse começado a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, assim como também tinha descido sobre nós no princípio, e eu me lembrei então das palavras do Senhor, como ele havia dito. João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Fecha aspas, Atos capítulo 11. O Cristo foi profetizado 36 séculos antes de vir. O derrame de Espírito foi profetizado desde Moisés, desejado para todo o povo, mais ou menos 1500 anos antes do Cristo vir. Ele mesmo, Moisés, foi o primeiro a produzir um batismo coletivo de Espírito. Com a vinda de Jesus, o Cristo, veio o Pentecoste, a grande eclosão mediúnica, ao dar-se a ressurreição espiritual do Cristo, e dali em diante, onde quer que os apóstolos e seguidores entrassem, dava-se a comunicação dos Espíritos. Portanto, isto se faz notório. O batismo da água foi um expediente formal, do qual João Batista lançou mão para atrair agentes e poder falar ao povo da chegada de Jesus. E o batismo de revelação, ou Espírito, esse é do céu, ou de Deus. A revelação sempre foi chamada a Palavra de Deus. Quando os formalismos caírem por terra, 5 palavras lembrarão toda a importância: moral, amor, revelação, saber e virtude. A moral equilibra, o amor diviniza, a revelação adverte, ilustra e consola, o saber autoriza e a virtude glorifica. E não se pode admitir cristianismo sem batismo de Espírito, nem evangelho sem Consolador. Enquanto a terra for um mundo de corruptores e de idólatras, certamente será um mundo de guerras, pestes e fomes, porque estas coisas não são pragas, e sim os produtos da violação da lei de Deus. 283. Aspas. Sabe-se que ela se exercia em Delfos, por intermédio de mulheres, moças ou idosas, chamadas pítias ou pitonisas, que desempenhavam o papel passivo de sonâmbulas clarividentes. Fecha aspas, grandes iniciados. Exatamente. A vidência, clarividência, psicometria e a profecia, sem dúvida que o Espiritismo representa a súmula das revelações, a chave geral de tudo quanto foi, é e será em matéria de revelação. Cumpre apenas marchar para frente, pelo desenvolvimento de faculdades superiores e pela melhora em geral das pessoas. Diziam os antigos que para os anjos descerem era necessário que os homens subissem. E quem poderia desmenti-los? 284. Aspas. Aquele que não trouxer as suas mãos puras, que não se aproxime daqui. Fecha aspas. Grandes iniciados. Para cada época há a sua responsabilidade.
antes de o Espírito ser derramado sobre a carne, a legenda supra pairava no frontal do cenáculo. Depois do Cristo, que veio tornar livre a revelação, cada um que escreva isto na sua consciência. Não entre para o cultivo da revelação antes de pensar em suas melhoras morais. Bem salientou Jesus que de João Batista em diante o reino do céu estava ao dispor dos violentos, isto é, dos que em si mesmos fizessem violências contra a inferioridade. 285. Aspas. Plutarco escreveu um tratado em que procurava as razões da extinção dos oráculos, e a sua degenerência foi considerada como uma desgraça por toda a sociedade antiga. Fecha aspas, grandes iniciados. Muito certo, pois com o desaparecimento da revelação, surtiram no mundo as cleresias idólatras, o materialismo, a degradação humana. Até o presente, desde que tem havido revelações, desde o vedismo iniciático, um revezamento tem havido entre as revelações sucessivas e as sucessivas corrupções. E a última fase agora se apresenta com a restauração do batismo de Espírito, com o nome de Espiritismo. E isto importa que saibam os espíritas, isto é, os cristãos de verdade. Que à restauração foi dado o nome de Espiritismo, pelo fato de ser a reposição das coisas no lugar, como Jesus dissera que aconteceria. B. Que atrás de Elias ou Kardec estiveram sempre os grandes reveladores, pelo fato de constituir o Espiritismo a súmula das revelações, o próprio instrumento revelador entregue à humanidade. 286. Aspas. A verdade é a alma de Deus, a luz é o seu corpo. Só os sábios, os videntes, os profetas o veem. Os homens não veem mais do que a sua sombra. Os espíritos glorificados que nós chamamos heróis e semideuses habitam essa luz, as legiões, em esferas inumeráveis. Fecha aspas. Grandes iniciados. Quem quer que saiba ler e procure confrontar, encontrará no Evangelho de João Evangelista e no Apocalipse fortíssimos traços pitagóricos. É que Pitágoras fora o terceiro grande concatenador da história das revelações, e como as escolas iniciáticas tinham uma mesma chave da verdade, porque sabiam perfeitamente que a parte de Deus é eterna, perfeita e imutável, também o essenismo assim professava, daí derivando as parecenças doutrinárias ou fundamentais. Manu e Moisés foram o primeiro e o segundo dos grandes concatenadores de revelações. A primeira sentença do texto acima diz respeito a Deus em sua infinita profundeza e na sua primeira manifestação, que há a sua luz. É muito inteligente conceituar a verdade como sendo a alma de Deus, porque a verdade é o resumo de tudo, quer seja do absoluto, quer seja do relativo. Quando alguma coisa há, por certo que primeiro de tudo existe a sua razão de ser. Discutir a coisa em si é um problema, porém discutir a origem da coisa é penetrar no divino. Já pensou, leitor amigo, na essência de tudo e de todos? Já atingiu a sua profundeza total? Quanto ao mais, diz o texto sobre as almas e a evolução em geral. Diz respeito ao mundo espiritual e suas gradações hierárquicas. O século XX, com as narrativas sobre o mundo espiritual, apenas está minuciando, fazendo ver as coisas pelo miúdo. Mas a chamada sabedoria antiga de tudo já sabia. E se Roma não tivesse liquidado o batismo de Espírito, em que grau de conhecimento estaria hoje a humanidade? 287. Aspas. Foi pela teoria e pela prática, pelas ciências e pelas artes reunidas que se chegou a essa ciência das ciências, a essa harmonia mágica da alma e do cérebro com o universo, que os pitagóricos consideravam como o arcano da filosofia e da religião. Fecha aspas, grandes iniciados. E o Espiritismo, trabalho concatenado pelos grandes reveladores de todos os dias da história humana sobre a Terra, contém a chave mestra,
a essência da verdade doutrinária. Em matéria de ciência, filosofia e religião, conduzirá ao Cristo, ao molde da ressurreição final do Espírito e à consciência cósmica elevada ao máximo grau. Algum dia os homens compreenderão o Espiritismo como síntese geral das revelações e conhecerão o Cristo como síntese de todas as verdades. Não é preciso inventar o Cristo cósmico, não é preciso inventar o Espiritismo cósmico. Eles são, por natureza, por essência, de alcance integralmente cósmico, universal, infinito. Nada depende do Cristo e do Espiritismo, tudo depende dos homens. Quando os homens deixarem de ser sectários, fazedores de igrejinhas, escravos de manias quetais, então o Cristo e o Espiritismo revelarão o esplendor de que são portadores. A lei de Deus não é religiosista, ela encerra a verdade, aquilo que é a religião com inicial maiúscula, moral, amor e revelação. O Cristo que veio vivê-la ou executá-la também não foi religiosista, ele foi o exemplo vivo da moral, do amor, da revelação, do saber e da virtude. Como a parte de Deus é eterna, perfeita e imutável, a moral, o amor e a revelação estão ao dispor de seus filhos. Sem haver da parte dos filhos o devido esforço em sabedoria e em virtude, nada poderá dar certo. Não adianta querer começar as coisas pelo avesso quando se trata de marchar na direção do reino de Deus que está dentro de cada filho seu. 288. Aspas. Presta aos deuses imortais o culto sagrado. Guarda em seguida a tua fé. Fecha aspas. Grandes iniciados. Deuses imortais significa as falanges da verdade. No pitagorismo, o píncaro da iniciação era a visão do mundo espiritual, a comunhão com o mundo astral, o contato com o chamado mundo invisível. Por isso é que encarreavam as palavras vidência, clarividência e profecia. No cristianismo, as três potestades impassáveis são estas: o único Pai divino, os Cristos planetários e as falanges mensageiras. Na terra são o Pai, o Filho medianeiro e o Espírito da verdade ou Santo. 289. Aspas. Venera a memória dos heróis benéficos, dos espíritos semidivinos, fecha aspas, grandes iniciados. A vidência e a clarividência, 18 nota. Como o autor sempre ensinou, clarividência é uma forma contracta que significa ver com clareza, é sinônimo de lucidez do espírito, fim de nota. Conduziam ao conhecimento pleno da imortalidade e da comunicabilidade dos espíritos, e por assim ser, podiam os iniciados gozar o mundo espiritual por antecipação. Quem conhecer Pitágoras e Platão, logo compreenderá por que em seguida veio o Cristo para universalizar a revelação. E na revelação, tornada pública, conhecerá a voz dos profetas hebreus, ao qualificarem o futuro batismo de Espírito de rio de água viva. Jesus não poderia ter vindo antes, porque mesmo vindo depois de tão sábias e profundas lições preparativas, como receber o seu trabalho messiânico? E não é assim que Roma o crucificou a segunda vez, no 4º século, liquidando a revelação, o batismo de Espírito, para em seu lugar impor cleresias idólatras, políticas sanguinárias e comercialismos pagãos? E o pior não é que fez tudo isso usando os nomes de Deus, da verdade, do Cristo e dos vultos cristãos? 290. Aspas. A essa purificação da alma correspondia necessariamente à do corpo, que se obtinha pela higiene e pela disciplina severa dos costumes. Vencer as próprias paixões era o dever primário que a iniciação impunha. Aquele que não fez do seu ser uma harmonia não podia refletir a harmonia divina. Fecha aspas, grandes iniciados. O Cristo, como divino molde, dá um exemplo vivo dessa verdade. Afinal de contas, para o que veio ele?
Não veio para servir de molde para generalizar o cultivo da revelação? Ele foi o molde de saber e de virtude, elevado ao grau de sintonia com o ser divino do universo. Somente tais filhos do Pai Divino é que o podem refletir. A lição divina, saiba-o quem quiser, é o próprio Cristo, e saibam também, por isso mesmo, por que Jesus não escreveu. Quem vive o saber e a virtude a ponto de sintonizar com o ser divino, por certo que não vai escrever, sabendo que palavras humanas jamais poderiam refletir tamanho estado de celestialidade. Continua a velha lição: a verdade não poderá ser dada por segundos ou terceiros. Cada um terá que obtê-la por si mesmo, ou nunca a terá.